Meus amores, sejam muito bem-vindos ao Quantic Desperte. O seu despertar começa aqui. E gratidão por estar aqui comigo mais essa tarde maravilhosa, hoje, dia 6/4/2022, com o nosso convidado mais que especial, que vem hoje esclarecer vários assuntos sobre nós, sobre quem somos, sobre o que sentimos, sobre essa transformação do novo humano. Quero te agradecer pela presença, por estar aqui compartilhando a tua luz, a tua divindade com a nossa. Gratidão, um beijo no coração de todos vocês e eu já vou como sempre, sem enrolação, chamar o nosso convidado Henrique Gaspareto. Seja muito bem-vindo, irmão. Oi, boa tarde a todos. Gratidão, Paula, por estar aqui, por esse convite. E para mim é uma honra, né, poder dividir o espaço aqui com você, trazer um pouco desses conhecimentos, né, que a gente vai descobrindo, relembrando também, né, É verdade, com a nossa relembrando, falou caminhada tudo. espiritual. Isso mesmo. Gratidão por ter aceitado estar aqui com a gente. O Henrique já. Primeiro a gente vai fazer a nossa oração de sempre, de abertura, mas já ele vai contar um monte de coisa fantástica antes de entrar no nosso tema, dizer como que foi um pouquinho do despertar dele, o que ele faz, do que ele faz parte, que acho que vocês já sabem, só por ver ali as imagens atrás dele, vocês já vão saber do que ele faz parte. E eu fico muito feliz de trazer um irmão conterrâneo aqui do comando para falar um pouquinho sobre como que ele acessou essas informações, como que ele chegou a tudo isso. Nos bastidores a gente já estava aqui conversando, ele já me contou algumas coisas muito legais que eu tenho certeza que você vai gostar. E se você está chegando agora, não deu o like ainda, aperta o botãozinho, não leva um segundo, um milésimo de segundo, deixa o like para o YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante para chegar até mais pessoas que com certeza hoje vão se surpreender, vão sair daqui com certeza diferente do que entraram no dia de hoje. Então eu te convido agora, meus amores, para vocês fecharem os seus olhos e se conectarem com a divindade que habita principalmente dentro de você. Se conectar com a tua centelha divina, com o teu eu sou, com o teu eu superior, com Deus que habita dentro de você. Inspira profundamente e coloque a imagem diante de você do nosso amado Arcanjo Miguel, com sua espada, com seu escudo, com seu manto da invisibilidade que nos protege e nos deixa invisíveis a todo mal. Em nome da divina presença, eu sou, e do bem-amado Arcanjo Miguel, apelamos aos anjos azuis com suas espadas flamejantes. Cortai de nós toda a linha de força inferior, libertando-nos. Arcanjo Miguel, sela-nos na chama azul. Arcanjo Miguel, sela-nos na chama azul. Arcanjo Miguel, sela-nos na chama azul. Eu sou a proteção do Arcanjo Miguel, expandindo luz no planeta. Eu sou a chama da libertação, expandindo-se por toda a Terra. Eu sou a libertação e a proteção do Arcanjo Miguel agora. Eu sou, eu sou, eu sou. Ativando o manto da invisibilidade sobre mim, digo seu nome em voz alta, Paula Janaína Albino Cabral, sobre Henrique Gaspareto, todos os nossos familiares, animais, plantas, amigos, trabalhos, a Quantic Desperte, para que todos do planeta Terra que coabitam este planeta possam estar agora protegidos com o manto da invisibilidade de Arcanjo Miguel e que estejamos invisíveis de todo e qualquer mal com esta proteção extra e que este manto permaneça ativado enquanto manifestamos Deus Pai e Mãe no planeta Terra. Que assim seja, assim é, graças a Deus. Agradecemos a presença
do Comando Astara aqui presente, todos os mentores, guias espirituais que se colocam à disposição para trazer a luz, porque sabemos já que luz é informação. Gratidão, gratidão, gratidão e namastê. Vamos lá então, meu irmão Henrique Gaspareto, gratidão mais uma vez por trazer a tua luz aqui. Eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco da tua história, do teu trabalho, de como que você chegou até aqui. E o palco, eu digo assim, o palco é seu agora, estou aqui contigo. Vamos lá, então. Então, apresentar para o pessoal, né? Meu nome é Henrique Gaspareto, tenho 35 anos e eu moro aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Acabei me formando, né, em engenharia civil em 2010, né? E antes disso, ali pelos meus 17, 18 anos, eu já ia estudando esses assuntos espirituais. Comecei, né, minha jornada nas casas espíritas e depois fui expandindo, chegando na multidimensionalidade. Eu até brincava, né, Paulo, que eu ia para a casa espírita com pêndulos, com uma série de coisas e eu lembro que o pessoal ficava me olhando, o que esse menino faz, o que ele está buscando com tudo isso, mas eu fui sempre buscando, então também fui fazendo os meus estudos, né? Então trabalhava como engenheiro e acabava paralelamente atendendo pessoas, estudando, sempre em contato, né, também com os médiums, com o pessoal que eu acabava conhecendo, né? Pois bem, em 2018, a minha vida mudou bastante, né? Você até já conheceu um pouco do Pedrinho, né, o meu filho. Então, a partir do nascimento dele, maravilhoso, inclusive. Fala que eu mandei um beijo para ele mandar um beijo para a Sananda para mim. Pode deixar. E então eu resolvi me dedicar mais à espiritualidade. Comecei a conhecer pessoas que também trabalhavam com terapia, com algumas coisas. E eu lembro até, não sei se alguém que está assistindo conhece, mas na época, algumas pessoas, né, Lívia Buriti, a Renata Paiva, acabaram me colocando numa live onde não era para mim falar nada, né, era só para mim estar lá e quando vê eu não parei mais de falar naquela live. Né? Então, depois disso, fui lá, criei meu canal e comecei a compartilhar um pouco, né, do que eu recebo de informação, de conhecimentos. Então, hoje, fazem alguns anos já que estou trabalhando exclusivo como terapeuta também. Trabalho com apometria, trabalho com o sistema arcturiano, trabalho com a tameana, biomagnetismo, enfim, foram várias técnicas, né? Shambhala, até que eu cheguei e canalizei também uma técnica que eu recebi. Estou montando, inclusive, Paula, isso é uma novidade, tá? Eu estou montando para distribuir depois para o pessoal, de forma gratuita, um sistema home help, né? Para o pessoal poder também usar quando está no aperto, né? Digamos assim, em casa. Show! Se quiser vir aqui divulgar, fique à vontade, a gente já marca outra live para você divulgar esse trabalho, com certeza. Vamos sim. E esse sistema, ele se chama, né? Sistema Regenerador Astariano. Então, ele trabalha exatamente com isso que a gente vai abordar um pouco aqui hoje, com regeneração, né? Porque uma coisa que sempre pega, né, Paulo, é o seguinte, a gente pega, para mim, pelo menos o Chico Xavier é um nome, assim, que eu posso seguir tranquilo, sabe, confiável, a gente pode ir nos ensinamentos dele, né? E ele falava muito sobre regeneração, estamos indo para um planeta de regeneração. Só que nesse barulho do dia a dia, quando a gente vai vivendo, a gente, às vezes, esquece um pouco de atentar que nós estamos em regeneração também. Que os nossos corpos estão também fazendo isso, né? Às vezes parece que isso é uma coisa externa, né? Que está acontecendo com o planeta, que está acontecendo, sei lá, com o vizinho, né? Mas está acontecendo com a gente também. E a gente começa a perceber isso de uma forma mais ampla, começa a ter mais efeitos, né, nisso tudo. E então o que foi acontecendo assim comigo, né? Como eu expliquei, a minha formação é engenharia.
Eu não entendo nada assim de corpo humano, dessas coisas. Porém, dentro da apometria, eu comecei a ter as visualizações. E eu não entendia nada do que eu estava visualizando, vendo, então eu tive que dar uma estudada. Hoje sou muito grato porque eu acabei já formando também alunos, né, nos cursos de apometria que são médicos, são da área da saúde, então eles me ajudam muito a entender o que eu estava visualizando. Por exemplo, né, eu não sabia o que era uma vesícula. Se você abrisse um corpo ali para mim e mostrasse, eu não tinha nem ideia, né, do que seria aquilo. Então hoje já entendo um pouco mais disso, né? Alguém perguntou da família da Zíbia, né? É, A gente estava falando sobre isso, eu né? também perguntei. A gente, até eu estava explicando para a Paula, né? O segundo Gilberto Rissato, ele tem uma mediunidade um pouco maior, ele diz que a gente vem da mesma árvore, né? Ah, com Genealógica. certeza, com certeza. Então, mas a família dela é de São Paulo, né? E a minha família é aqui do Rio Grande do Sul. Então, deve ter algum... Alguém aí dos teus tataravós aí foi para o sul e, Isso. né? Com certeza, com certeza. Então, aí eu comecei a estudar um pouco mais isso, e na egrégora aqui de trabalho, faz parte... Tem vários seres que fazem parte, né? Porque quando a gente fala assim, comando Ashtar, fala em diversas formas, sempre tem muitos seres que vão vindo para determinados trabalhos, determinadas funções. Isso, Mas, desculpa te interromper, mas é isso que eu ia te perguntar. Como que você descobriu quando e como foi que você fazia parte do Comando Astar? então, isso foi há alguns anos, né, onde eu comecei a buscar, porque para mim espiritualidade sempre foi autoconhecimento, né? Então comecei a buscar me entender mais, me conhecer mais, fiz algumas leituras akáshicas, algumas hipnoses, algumas outras coisas, e aquela coisa de nunca querer aceitar as coisas, né? Assim, achar que tudo sempre não, a gente não é merecedor disso, daquilo, então por isso que eu até expliquei antes, né? Chega um momento na vida que você é instigado a ir para os seus propósitos, né? A fazer as suas coisas. Então, eu acho que tudo se encaixou para isso, né? Então, hoje eu consigo saber um pouco mais de mim. Tem aqui a conexão, né, com o Charim, tem a conexão aqui com o Dr. Alonso, Guaraciara, enfim, são diversos seres, né? Pena Branca, que vão auxiliando conforme, como é que a A gente diz? necessidade. Conforme o É, trabalho que você vai fazer, né? Se é um trabalho para curar isso, alguém, é determinado ser que vai te auxiliar. Se você vai dar uma palestra, é outro. Se você vai dar um curso, é outro, né? E você isso, consegue exatamente. ver eles, você. Como que é a tua mediunidade em si? Então, isso também eu explico bastante para as pessoas, né? Vou dar um exemplo, assim. Eu não tenho uma mediunidade igual o Chico, né? De você ficar consciente nas duas Sim. realidades o tempo todo. É como se ela se abrisse também conforme a necessidade. Você vai fazer um atendimento, você começa a ter os flashes, né? Então, eu ia visualizando, por exemplo, as cirurgias dentro da apometria e tentando entender, porque, como eu disse, eu não conhecia órgãos, não sabia o que era isso, o que era aquilo. O pessoal da área da saúde me ajudando, dando dicas, e também a comunicação direta telepática, né? Então, assim, eu sempre digo, Paula, que eu não fico assistindo um filme, como se aquilo fosse o tempo inteiro constante aqui para mim. Agora, por exemplo, eu sei que tem aqui o Dr. Alonso está por aqui para ajudar nessa live, né? O Charim também está por aqui, só que não é uma coisa que eu fico o tempo todo com ele Sim, conectado. Às vezes, até o pessoal que já assiste minhas lives percebe, a gente muda a feição, a gente às vezes fica tonto, assim, não sabe o que está falando, porque eles começaram a agir nisso, né? sim, Então, mais ou menos, a gente vai também amplificando, né, a mediunidade, a gente vai entendendo melhor como que sim, ela vai vindo, porque nós todos somos médiums, né? sim. Todos nós somos médiums. Então assim, para mim, geralmente é por telepatia
e por visualização. Tá? Às vezes eu vejo. E como eu te mostrei, né, também o Pedrinho também me ajuda muito com isso. Né? Ele é clarividente, você pode ter certeza que ele está mais acessando outra dimensão do que essa propriamente dita, né? Com Ele é certeza. totalmente ele é como se ele visse a gente e visse o outro lado assim normalmente, né? Ele é. E então, durante esses processos todos, né, o Dr. Alonso ele foi me explicando Quem algumas é Dr. coisas. Alonso? O que ele é? O Dr. Alonso ele é um ser que ele foi isso também foi o Gilberto que me ajudou a entender, porque esse ser ele se apresentava para mim inicialmente como o pai Miltinho. E eu não tenho assim grandes conhecimentos da Umbanda, mas eu perguntava para algumas pessoas e ninguém conhecia muito bem com esse nome, Pai Miltinho. Uhum. Aí depois eu fui descobrir que eles se apresentam, né, Paula, conforme fica A mais crença da confortável, pessoa, isso. E que ele se apresentava em diversas situações também como o Dr. Alonso. Então ele foi um antigo médico que viveu na região de Piracicaba, lá em São Paulo. Sim. Legal. Então ele que me explica um pouco dessa parte, né? Então por isso que eu queria compartilhar com as pessoas hoje como é que está sendo esse processo de modificação de DNA e hormônios, né? Isso é muito importante e a gente fala muito disso aqui no canal, né? Que o nosso corpo está modificando sem a gente desencarnar, né? E isso é desconfortável, claro. Mas quando a gente compreende o processo e se entrega ao processo, fica mais tranquilo passar por ele, né? Com certeza. Eu não sei se eu posso explicar, é que assim, eu não sei como é que é o entendimento também do pessoal. Eu ia explicar um pouquinho sobre os nossos corpos sutis, fazendo a descida até Legal. chegar nas Maravilha. Eu células. vou Né? abrir aqui o que você me mandou, então. Não precisa, Não não precisa. precisa? Não. Então tá. Por que isso? Porque tem gente que às vezes não entende, né? Então eu acho que é legal a gente Legal explicar isso. explicar, eu acho. Se quiser que eu Tá. mostre a imagem também para eles entenderem, fica legal. Tá, mas eu acho que não tem. Bom, se você quiser botar esse agregado anímico ali que eu te mandei, pode colocar, tá? Peraí. Esse aqui, peraí. Ih, peraí, que acho que eu fechei. Pode ir falando que eu vou abrir ele de novo aqui no teu YouTube. Não, tranquilo. Se não tiver, também não tem problema, tá? Só para mim fazer, então, essa descida, para o pessoal entender. A gente sempre entende que nós somos um ser maior, né? Nosso eu superior, aquela parte completa, maior, lá em cima. Então, quando a gente vem encarnar aqui, a gente divide, vem uma parte, né, um fractal, um fragmento, como quiser chamar, mas a gente não perde essa conexão com essa parte superior, né? A gente fica lá conectado. Embora a gente tenha mais alguns corpos, é a de baixo ali, essa aí. Embora a gente tenha mais alguns corpos sutis, né? Aqui a gente trata desses 7 corpos, esses que estão aqui nessa imagem. Então a gente começa primeiro ali com o corpo átmico, né? Que é a nossa centelha divina. A centelha divina é propriamente a nossa conexão com o nosso eu superior, né? Depois a gente vai vir com o corpo búdico, tá? O corpo búdico ele é como se fosse, como está escrito ali, o banco de dados da nossa consciência. Porque aqui a gente tem uma consciência limitada, apenas uma pequena parte dela. Depois a gente vai entrar no mental superior, mental inferior e corpo astral, tá? O mental superior, ele traz a vontade e a imaginação. O mental inferior são os 5 sentidos, a inteligência. E depois a gente vem para o corpo astral, a sede das emoções. Então você vê que aqui, nesses 3, a gente está tratando basicamente de mental emocional, certo? Esses 3 corpos, com seus desdobramentos em níveis e subníveis, constituem o nosso modelo de inconsciente. É daqui que brotam os distúrbios que desarticulam ou perturbam o equilíbrio da nossa personalidade. Por isso que é importante a gente entender esses corpos. Depois, descendo um pouco mais, a gente vai chegar no duplo etérico,
tá? Que é o automatismo vital, e o corpo somático, né? O corpo físico, que é onde nós vamos somatizar as coisas, né? Na fisicalidade. Importante colocar o duplo etérico, porque é como se o duplo etérico é ali onde fica a sede dos nossos chakras. Então, muitas vezes a gente fala assim, precisa alinhar os chakras, precisa estar com isso regulado, tudo mais. Por quê? Eu não sei como que está o entendimento do pessoal sobre esses flashes solares, sobre todas essas energias. A gente, né? fala bastante disso aqui. Tá. Quem está chegando agora não tem problema, porque tem vídeo aqui falando sobre isso. Então, pode seguir. Tá, então, essas energias, elas vêm de duas maneiras, né? Às vezes a gente recebe flashes direto, que vem do Sol central, Alcíone, e às vezes a gente vai ter flashes que vão pegar no nosso Sol mesmo, e ele vai fazer as ejeções de massa coronal. Tá? E essas ejeções de massa coronal vão acabar chegando até o nosso planeta, nas explosões solares, que a gente chama. Então, tudo isso vai perturbar todo o sistema bioelétrico aqui no planeta. Então, como nós também somos bioelétricos, nós também vamos ser perturbados. Então, essas energias são as energias que estão atualizando os nossos corpos, vindo direto do Sol central e vindo também das ejeções de massa coronal, né, do nosso próprio Sol aqui. Pois bem, como é que essa energia, ela, vamos dizer, circula, né? A gente vai agora dar uma pulada, né, lá para o nosso duplo etérico, onde ficam os chakras ali. Porque o que acontece? Essa energia vem descendo corpo a corpo, fazendo essa descida, e ela entra pelos chakras. E quando ela vai entrar nos chakras, ela vai começar a fazer a circulação pelo nosso corpo. E basicamente o que nós estamos atualizando é DNA, né, indo para aquela base cristalina, que é a base de silício, né, saindo da base carbono. Só que nós não vamos fazer isso de uma vez, não tem como, claro. Nosso corpo não aguentaria. Então isso é feito de forma gradativa. Quando essa energia ela começa a entrar pelos chakras, aí que é bom a gente ter um entendimento que chakra não é uma coisa isolada que a gente tem lá. Cada chakra vai estar diretamente ligado com uma glândula, né? Se você quiser até botar um pouco mais para cima lá, eu coloquei as glândulas ali, né? Peguei para explicar nessa tabelinha azul ali. Aí, né? O que acontece? Ou até se você quiser tirar, eu acho que é melhor, Paulo, porque daí eu posso seguir aqui, depois a gente compartilha esse quadrinho com o pessoal. Que daí eu mando ele separado depois, dá pra gente botar um linkzinho pro pessoal baixar até isso, quem quiser. Então, o que acontece, né? Se você pegar, a gente tem, fazendo a descida, a pineal, tá? Muita gente fala, eu quero abrir o terceiro olho, quero expandir minha pineal, quero fazer isso, né? Então, o nosso chakra coronário, ele tem uma ligação com a pineal. O nosso chakra frontal com a hipófise. Depois você vai ter o laríngeo com a tireoide. Você vai ter o cardíaco com a glândula timo. Bem importante falar do chakra cardíaco, tá? A gente está formando um novo chakra cardíaco por cima do antigo. Não sei se você tem essa informação também, mas ele tem até nome, né? Ele se chama diamante de 144 faces. Ele está se sobressaindo por cima do antigo, esse chakra novo, cardíaco. Então, diretamente conectado com a glândula timo. Depois a gente vai ter o plexo solar ligado com o pâncreas. Só para mim dar um exemplo aqui, pegando o pâncreas, que essa glândula, quais os sistemas que ela regula, tá? É o sistema digestivo, fígado, baço, estômago, intestino delgado, pele e coluna superior. Então você vê como cada glândula vai estar distribuindo o que entra pelo chakra para cada sistema do nosso corpo, certo? Depois a gente vai ter ali o chakra umbilical, que é o sexual também, né? Que trabalha com as glândulas reprodutivas. E o chakra básico, pegando ali as glândulas da suprarrenal, certo? Então, só para a gente entender como que essa entrada energética ela vem no nosso corpo e como que o nosso corpo vai pegar isso.
Então, o que acontece, Paula? Essa energia, ela entra pelos chakras, e a primeira moldagem dela, ela acontece ali na coluna vertebral e na medula. A gente tem 2 supercomputadores no nosso corpo. O primeiro é pineal, o conjunto ali, a gente pode pegar pineal, hipófise e o hipotálamo, que é outra glândula, e depois a gente tem a glândula timo, tá? O supercomputador superior e o inferior. Essas glândulas, elas vão moldar cargas e informações que vão ser distribuídas para os sistemas, para os órgãos. São informações diferentes. Isso que o Dr. Alonso sempre me explicava. Você não vai ter a mesma composição de informação que é enviada para a pineal, enviada lá, como está na sua imagem aqui, lá para os ovários. É diferente. São cargas hormonais diferentes. Porque não é só DNA, envolve toda uma composição nova. Hormônios, DNA, uma reestruturação. E isso tudo... Imagina ativar mais 10 fitas de DNA. Só tinha 2. Isso tudo vai mexendo no nosso corpo, vai mexendo o tempo inteiro. E aí, até quem quiser comentar, né, colocar aqui nos comentários as sensações que a gente vai tendo, né? É náusea, mulheres têm o ciclo desregulado, os homens têm sensações também, tonturas, desconfortos, uma série de coisas que vão acontecendo, né, que não eram, vamos dizer assim, normais. Não eram normais. E aí começa a entrar uma série de resistências, uma série de entendimentos. Porque quando a gente está com a nossa mente, né, com o nosso sistema de conexão tentando entender o que está acontecendo, a gente vai buscar uma resposta, né? A gente vai querer buscar uma resposta lógica. Então, aí que muitas pessoas, elas vão, às vezes, procurar médico, vão fazer exame, vão buscar o que está acontecendo, né? E aí que entra algumas coisas que o Dr. Alonso estava me explicando, né? Se você analisar, Paula, nos últimos anos, a gente teve um aumento em muitas coisas, em muitos casos de muitas coisas, né? Eu vou citar algumas aqui que eu posso explicar uma a uma para o pessoal, que isso faz parte dessas atualizações, tá? Eu posso explicar um pouco sobre o Alzheimer, sobre a depressão e a ansiedade, que se você pega curvas, todos subiram. As doenças autoimunes, parece que deu um boom nisso também. Intolerâncias, né, alimentares gigantes. E um outro negócio que também vem, autismo, né? Vou explicar um pouco sobre o autismo também, tá? Porque eu estava falando com um neurologista e ele estava me explicando, 10 anos atrás, essa taxa de autismo, ela era de 1 para 10 mil. Hoje, nos Estados Unidos, essa taxa está 1 para 79. Nossa! Então, aí eu vou explicar um pouco o autismo também depois, trazendo sobre a interligação que isso tem com índigos, cristais e essa evolução. Show. Sensacional. Olha aí, gente, quem tá achando que essa live tá sensacional, já deixa o like e compartilha, principalmente com as pessoas que você sabe que precisa ter essa informação. Tem muita gente que tem pessoas na família que tá com esses problemas, com essas doenças, e que querem entender como que funciona, como lidar com isso. Será que isso é realmente uma doença? Por exemplo, o autismo... eu sou psicóloga, não sou médica, mas dentro daquilo que eu conheço, que eu já pesquisei, eu tenho uma sensação de que o autismo não é uma doença. Entendeu? Eu não sei explicar exatamente, eu não sei se você vai chegar lá e vai dar uma clareada aqui nas nossas ideias com isso, mas eu tô achando sensacional. Vamos que vamos. Bom, beleza. Então dá para entender, primeiro, que é hormônios, é DNA, uma série de coisas que vão entrando, né, no nosso... até colocou que já está 1 para 44. Já diminuiu. Né? Olha, gente. Então eu já estou até defasado aqui nos meus dados. Gente, né? Chocada. Pois é. Então, o que acontece, né? Vamos lá. Tudo isso vai aumentando. A gente tem que ter um outro entendimento, Paula, que tudo que... eu falei lá do corpo somático, né? A gente pode falar como psicossomático, porque no final das contas, muita coisa está ligada no nosso sistema mental e emocional.
Tá? Sim. Muita coisa que desce vem do nosso sistema mental e emocional. Porque, dando um exemplo assim, quando eu trabalho com apometria e a gente vê uma cura, alguma coisa assim, você às vezes ataca lá em determinado corpo sutil, atacou, não desceu para o físico. Quando já está no físico, às vezes a gente faz o processo reverso, devolve lá e vem descendo com essa energia transmutada de volta, né? Então, muitas vezes tem isso, né? Mas vamos lá, eu vou tentar explicar então primeiro essa parte do Alzheimer. Vou pegar nessa sequência que eu te falei ali. O Alzheimer, espiritualmente, quando a gente vai vendo, o Alzheimer, ele nada mais é do que um processo, espiritualmente falando, né? Um processo de... A pessoa teve muita frustração, muita coisa, e não é só nessa vida que a gente deve analisar, a gente tem que entender sempre o ser como um todo, como ele traz a bagagem de experiências dele. Então é tanta coisa que esse ser, é tanta decepção, tanta coisa que ele quer esquecer, que ele desenvolve um processo real de esquecimento. Por isso que os casos subiram tanto, porque a gente está em transição planetária. Então o que acontece? Chega, a gente estava, vamos dizer, no ápice assim, do que fazer, né, com o nosso sistema. Então quando chega isso, entra muito essa coisa do Alzheimer, né? Então, embora se tome... Só queria deixar uma coisa aqui clara, né, Paula, para o pessoal não entender mal. A gente tem que sempre buscar médicos, tá? Buscar a ciência, buscar a saúde, porque ainda vivemos na 3D. Então, sim, não dá para pegar... um corpo físico, né? Não tem como isso. não... Não dá para dizer assim, não, mas o Henrique lá falou que é isso, sabe? Que é sim, doença autoimune, é isso. Não. Tem casos e tem casos. Tem que tratar, né? O físico também, exatamente. Isso. Então, só para deixar isso claro, né? Aí depois a gente pega depressão e ansiedade, que também subiu demais isso, né? Antes não se falava tanto sobre esses assuntos, e hoje eles são sempre os top trends, né? Do pessoal. O que acontece, né? A depressão nada mais é do que a pessoa está sempre revivendo situações passadas. Ela fica revivendo. Muitos gatilhos são formados dentro do sistema consciente e inconsciente, e ela vai revivendo todas aquelas situações e não consegue estar no presente. A ligação dela é toda passado. E a ansiedade ela vai jogar para o futuro, né? A pessoa sempre projetando e não consegue ficar no momento atual, né? Então, a gente tem isso também subindo. Mas entrando nas doenças autoimunes, tá? Como é que o Dr. Alonso me explicou por que o crescimento delas, tanto e as intolerâncias alimentares e tudo mais? Você imagina que a gente está fazendo essas atualizações de forma gradativa, tá? Até quando alguém vai para alguma câmara arcturiana, para alguma câmara pleiadiana, andromedana, siriana, eles fazem adaptações disso que ganham um pouco mais de velocidade, mas sempre respeitando ali o processo de cada um, quanto o ser aguenta, né? Mas aí você imagina, vou tentar dar um exemplo aqui para que o pessoal possa entender. Por isso que eu expliquei lá a separação por glândulas, por tudo mais. Você imagina que algumas glândulas moldaram essa energia um pouco diferente e começaram já a atualizar algum sistema, né? Vamos pegar a tireoide ali. Começou a atualizar um pouco dos órgãos mais ali no lado do pescoço, da garganta, né? Começou a fazer. Quem regula, por exemplo, o baço é a glândula do pâncreas, né? Então, às vezes, o nosso corpo, algumas regiões, alguns órgãos, algumas regiões, elas já vão estar com uma energia diferente e outras ainda não. E lá dentro do organismo, ele entende isso como uma coisa estranha. Porque não está tendo nada externo, né? Não está tendo nenhum ataque externo dentro do corpo, como patógeno, como alguma outra situação, né? Então, o próprio organismo nosso, ele vai começar a se defender daquilo. Vamos dizer, a energia antiga, no sistema ali, vamos dizer, imunológico, ele começa a defender porque ele não entende aquela energia nova ainda. E aí você vai procurar um médico, vai procurar ver o que está acontecendo com você, porque você tem sintomas de ascensão, que a gente chama, né? E muitas vezes, quando esses diagnósticos não são cravados, ou quando se tem um ataque interno, né, eles são
colocados como processos autoimunes, doenças autoimunes. E aí, aqui só que eu queria deixar claro, o Dr. Alonso, ele me explica que muitos desses são passageiros. Sim. Basta o corpo entrar, vamos dizer, aquela parte que já está numa energia um pouco diferente. Quando a outra também entra naquela mesma frequência, vamos dizer, até a gente pode falar em hertz, automaticamente aquilo sai. Só que o que eu queria deixar claro é que não dá para a gente pegar, né, e fazer isso. Tudo é passageiro. A gente tem pessoas que realmente vão ter um processo de uma doença autoimune. Sim, vai ter que tomar medicação, vai ter que tratar e tudo. Isso, mas muitos processos, o que ele estava explicando para mim, são passageiros. É o corpo adaptando, porque partes diferentes do corpo não estão ainda equilibradas na mesma frequência, na mesma energia. Então, por isso que isso cresceu bastante. As intolerâncias também têm crescido bastante, né? Então, até que alguém está comentando, né, o ciclo menstrual todo alterado. Sim, a gente não, né? As mulheres, elas estão recebendo como se fossem umas bombas hormonais. Só que essa bomba hormonal, ela começa lá nos corpos sutis, ela entra pelos chakras, vai fazendo toda essa descida. Você, às vezes, faz um exame, tá tudo normal. Tá tudo bem, o que aconteceu comigo? Tô nos exames, tá tudo normal, mas as sensações não são. Exato. Os sintomas que você tem do nada, tem dia que tá tudo bem, tem dia que tá tudo estranho, que nem hoje a minha cabeça, eu também sinto isso. A cabeça pesada, parece uma ressaca. Sabe quando é que tem gente que nunca colocou uma gota de álcool na boca, mas, por exemplo, quem já colocou vai entender o que eu tô falando. Você toma uma cerveja a mais, no dia seguinte você fica com a cabeça meio, sabe, meio enjoada, cabeça pesada. Volte e meia eu sinto isso. Sem tomar cerveja no dia anterior. Os sintomas, eles são variados, né? O pessoal falou ali, diarreia também, está sendo eliminado muito metal pesado, muita toxina, muita coisa. Às vezes você vai ter uma discrepância, assim, do espaço-tempo, né? Parece que você está deslocado aqui do presente, ou deslocado do ambiente. Meio aí tonto, né? Andar na rua meio assim, meio tonto. Isso, porque tem atualização no labirinto também, quando pega aquele sistema das glândulas, né, ali de cima, também está começando. Então, cada um vai sentindo coisas diferentes, né, conforme cada um está nesse processo, né. E aí a gente entraria também no autismo. Eu vou falar um pouco aqui, Paula, o que também foi me explicado sobre esses seres, né. Se fala muito índigo, cristal, arco-íris, diamante, a gente vê muito com isso. Até uma coisa que é bem comum para mim, eu não sei se é para você, muitas pessoas, elas confundem isso com origem cósmica. O índigo, o cristal, assim como às vezes as pessoas também descobrem, lemuriano, né, que também é uma origem, na verdade é uma época aqui desse planeta. Aqui, né? Da Terra. Isso, então assim, quando a gente vai falar de índigo, cristal, arco-íris e diamante, vou trazer essa sequência que é a sequência que eu entendo. A gente está falando sobre quociente energético, a gente está falando sobre composição áurica. Então você vem para cá, você está com uma composição áurica. Sua aura vibra numa frequência, com um gradiente energético. E aí, vamos dizer, quem é médium consegue enxergar, né? Uma aura índigo, uma aura cristal. Depois vem os arco-íris e o diamante, tá? São composições diferentes. Até eu estava lendo aqui o comentário da Gláucia, né? Ela colocou assim, eu sou o índiga e minha filha é cristal. É exatamente isso, Gláucia, que eu queria explicar, tá? Que também eles me explicaram aqui. Você está índiga, e sua filha está cristal. Porque com essas transformações, a gente está andando nisso também. O que acontece? Na espiritualidade, nisso tudo, nada é estático, tudo é dinâmico. Conforme você vai fazendo as suas atualizações, você vai se atualizando. Se você hoje está índiga, provavelmente você está indo para uma composição cristal. Depois vieram levas que começaram a surgir depois de arco-íris. E por último agora, que aí explica esse dado lá dos Estados Unidos, né, que a gente viu antes aqui, o porquê tantos casos.
está encarnando em massa agora os diamantes. Em massa os diamantes. E qual é a característica deles? Porque eu nem sabia desses diamantes aí, isso é novidade para mim. A principal característica é rotação energética. E aí que entra esse crescimento dos casos de autismo. Tá? Porque você imagina um ser que ele vibra numa rotação muito elevada e vem encarnar num corpo que ainda é defasado. Nossa, 3D. Nossa, não dá. É tipo querer colocar um aplicativo muito avançado num computador antigo, né? Não roda, não gira, não funciona. Nossa, é exatamente isso. Ótima analogia. E deixa eu te falar, deixa eu te pedir uma coisa, porque eu tenho certeza que muita gente aqui precisa entender isso. Tu pode dar uma breve explicaçãozinha de características desde o índigo, cristal, de todos eles, para as pessoas entenderem um pouquinho cada um? Tem vídeos disso aqui no canal, mas é legal você dar uma atualizada, porque eu não sabia nem do diamante, que legal. Então, os seres índigos, né? Na verdade, esses seres, eles sempre tiveram por aqui, né? Porém, começa a ter encarnações em massa conforme o planeta vai indo também, né? Tem muitos que eu nem sei muita característica, tá? Mas vamos lá, os índigos, eles têm, vamos dizer, uma cor que vibra mais nessa cor índigo. Eles vieram, assim, vamos dizer, adaptar os nossos corpos nessas coisas novas, tanto em tecnologia quanto alimentação, trazer esse novo para cá, como se eles fossem os que vinham abrindo os caminhos, né? Depois acabaram chegando os cristais com uma composição mais cristalina mesmo. Quando a gente pega, né, Paulo, vamos lá, a gente fala muito em glândula pineal. A nossa pineal, ela tem uma composição de cristal de quartzo. Sim. Então, quando a gente fala em DNA, quando a gente fala em seres galácticos e tudo mais, existem combinações, né? Você vai trazer, por exemplo, um pleiadiano, que ele vem encarnar com uma vibração cristal aqui, ele consegue ter, porque como é que são os pleiadianos? Eles são adâmicos, que tem uma estrutura corpórea muito parecida com a nossa, um sistema mental emocional parecido. Então, eles conseguem auxiliar a gente nisso. Quando você pega, por exemplo, arcturianos, né, eles têm muita tecnologia, assim como os andromedanos. E os sirianos vêm com a genética, trabalhando mais nessa parte da genética. Pelo menos é o que eu vejo aqui nos processos aqui que eu acabo participando. E aí você vê, então, os cristais já vindo, depois que foi desbravado esse campo, eles vêm para, vamos dizer, cravar a bandeira, né? Fincar a bandeira. Então, são seres que vão ter diversas cores mais cristalinas, parecidas com os nossos cristais, na aura. Depois, os arco-íris, eles já vêm uma vibração e uma mais, como é que a gente chama? Etérica, só que uma rotação maior. E aí eles também têm diversas cores, né? Que vão variando ali, por isso que até deve usar esse nome, arco-íris. E os diamantes são a última leva que já vem é como se tivessem, não sei se é essa palavra, deixa eu ver aqui com eles só. Se seriam quase os mestres, começando. Na verdade, é como se fossem os seres já ascensionados encarnando no Isso. Na carne. Exatamente, os seres que já vêm já estão prontos para ascensionar aqui, né? E aí que o Dr. Alonso me explicava isso, dessa rotação, dessas coisas todas em relação ao autismo, tá? Por que cresceu tanto também? O que acontece? A primeira leva que veio, ela veio poucos, né? Se falava muito pouco, não se conhecia isso. Então se você pega as famílias antigamente, você sabia que tinha alguma criança diferente com alguma coisa, mas ela ficava lá, geralmente escondida, né? Essa segunda leva, a segunda leva veio para mostrar também, vamos dizer assim, fincar a bandeira, né? Existe isso, para que a ciência também buscasse isso de uma outra forma, tentasse entender isso. E a terceira leva, que é a de agora, aí que entra, eles vão se autorregenerar. Então, por isso que os casos estão aumentando, eles estão vindo e eles vão se autorregenerar. Basta que eles entrem na consciência, porque
Autorregeneração, todos nós podemos fazer. Qualquer um que está aqui pode se autocurar. Mas aí entra aquilo que a gente estava falando no início. Exige mental e emocional equilibrado. Exige você... Porque quando a gente fala, né, Paula, assim, a gente está expandindo. Muita gente confunde a expansão consciencial com conhecimento. E, na verdade, conhecimento é importante. Mas você tem que se expandir como todo ser. Sim. Como corpo, como mente, como emocional, como aura. Que eu acho que é o mais difícil. Isso. Então a gente está fazendo essa transição, né, que eu estava falando ali, que ninguém é índigo. A pessoa está, porque ela está também transicionando. Sim. Ela está se transformando em cristal. Isso, é nessa ordem, né, que eu entendi. Índigo, cristal, arco-íris e diamante. Então, por exemplo, eu que sou índigo, eu estou em transformação para cristal. A minha aura, ela está se expandindo para se tornar uma aura cristalina. Então, até eu estava lendo aqui alguns outros comentários, né, da Cris Vargas aqui. O que acontece, né? Uma pergunta que eu poderia te fazer. Na velocidade que está acontecendo tudo, quando alguém te falou... Quanto tempo faz que alguém te falou que você era índigo? Vixe, eu tô com 40 anos, eu devia ter uns 14. Então, talvez seria interessante verificar de novo. Entende? Porque está tudo muito rápido, muito rápido. Muito, com certeza. Então, até o pessoal... Porque, vamos lá, às vezes você foi lá bem novo, né? Foi uma benzedeira, alguém que tinha essa visualização, e essa pessoa falou para você, não, você é um ser índigo, né? Hoje, talvez você já está lá no arco-íris e não sabe, porque a gente vai fazendo essa atualização. Ideia, né? E a gente vai se esforçando para isso. É importante as pessoas aqui entenderem que todo esse processo ele está ocorrendo com toda a humanidade. Né? Mas depende de nós também se abrir para o processo, fazer as limpezas que são necessárias, né? E não, eu acho que quanto mais a gente resiste ao processo, é quando a gente mais fica doente. E não só doente do físico, doente das emoções, doente do espírito, né? A gente entra no desequilíbrio quando a gente começa a resistir ao processo. É que a Sueli perguntou uma ideia de ano-tempo, né, para cada categoria. A gente vai falar que eles sempre tiveram, né, mas vamos botar aqui, vamos colocar aqui mais ou menos as massas maiores, né? A gente pega anos 60, 70, 80 índigos vindo em massa para cá. Depois a gente entra nos anos 90 ali, com os cristais encarnando em massa. Não quer dizer que não possa ter, não dá para cravar assim, nasceu nos anos 80, é isso. E depois, nos anos 2000, até ali 2012, para frente, começou a vir uma leva muito grande de arco-íris, e agora os diamantes estão vindo nessa massa. Por isso que esses casos aí devem aumentar tanto, né? Porque as pessoas, na verdade, o que o Dr. Alonso me explicou também é que a medicina ainda não entendeu direito como tratar os autistas, né? Até porque tem muitos autistas que têm uma inteligência absurda. Eu tenho uma amiga que é ex-cunhada minha, mas é como se fosse minha irmã, assim, até hoje. Ela é professora da educação infantil e a especialidade dela é educação especial. Então, é ela que cuida das crianças especiais na escola. Fica sempre com ela. Ela comanda, né, esse projeto dentro da prefeitura aqui de Santos. E ela comenta comigo casos de alunos, tipo, educação infantil. O menino entrou na escola com 2, 3 anos, ele sabe ler e escrever. É autista. Pois é. Então, isso também é um entendimento, né, que ainda é um pouco limitado, né? Porque o que acontece? No meu entendimento, todos os autistas, eles são seres muito, muito expandidos, com muita inteligência, porém, está bloqueado alguma coisa. Bloqueado, exatamente. Porque você imagina, assim, um ser que ele traz toda essa consciência, que ele tem tudo isso, só que o corpo dele não consegue expressar isso, ele tem uma outra aceleração. Só que conforme nós vamos subindo esse gradiente, esse coeficiente energético, isso vai se equilibrando. Eu até posso dar um exemplo aqui para você, Paula, de uma coisa que o pessoal pergunta muito para mim, assim,
sobre a ressonância Schumann, né? Sim. A gente sabe mais ou menos ali que a ressonância Schumann, até ali uns 16 Hz, nessa, assim, mais ou menos, ali a gente está numa vibração 3D. Chegando até uns 36, 37, é a vibração 4D. Acima de 40 já é 5D, né? O que acontece? Então as pessoas elas começam a analisar. Pronto, hoje a ressonância está assim e eu então me sinto bem, me sinto mal. E como é que a gente avalia isso? Como é que eu explico para as pessoas que me seguem lá, né? A gente nunca está fixo num lugar. Nós estamos em construção. Não existe também, não existe ninguém que está num processo avançado ou adiantado. Está todo mundo num caminhar. A gente pode imaginar assim. Você imagina inclusive um holograma, tá? A gente conecta nessa matriz de hologramas. Imagina que um holograma ele está fixo lá, sei lá, 16 Hz. É a faixa que vibra aquele holograma. Aquele holograma está conectado em você. E você tá, sei lá, vibrando nessa variação, mas numa linha média você vibra ali nos 12 Hz. No momento que você passa desses 15 Hz, esse holograma ele cai. Ele não tem sustentação energética para se manter com você. Sim. Então, a ressonância Schumann é a mesma coisa. Ninguém já está na 5D total e ninguém está cravado na 3D. Você vai navegando entre as frequências. Talvez há um ano atrás, quando a ressonância batia, sei lá, 25, 30 Hz, você ficava super mal. Sim. E hoje ela bate até mais que isso e você já começa a ficar melhor. Eu posso até dar o meu exemplo. Eu sempre tive grandes crises de enxaqueca. Também. Desde setembro eu não tenho mais. Eu ainda tenho. Com então, pouca frequência, mas eu ainda tenho. Tipo, coisa assim, de eu ter que ficar na escuridão total, sem nenhum barulho, porque é como se estivesse na minha cabeça alguma coisa de dar até enjoo, assim, sabe? Horrível, horrível, horrível. Então, isso tudo são ajustes, né? Tudo é ajuste de sintonia, zumbido no ouvido, todas essas coisas Falaram aqui também, zumbido. Ajustes, do nada, né? Do nada, pi, aí vai diminuindo. Então, são ajustes que o nosso corpo está fazendo. E aí, quando a gente entra nessa coisa do autismo, você imagina, né? Que eles já têm uma vibração. Tá lá em cima. Então, o corpo deles vai subindo, isso uma hora se regula também. Não vou arriscar e dizer assim, mas 100% se regula, mas muita coisa se regula. Sim. Porém, talvez muita coisa vai mudar na forma de tratar eles. Porque você pega, né, quando você vai ver, por exemplo, depressão, né, ou alguma outra coisa, como é que se trata isso hoje? É injeção de hormônio, né? É remédio para injeção de hormônio. No momento que você está recebendo atualizações, daqui a pouco aquela carga já está toda diferente. Sim. E eu, pelo menos, não tenho, assim, Paulo, uma impressão que muita gente vai surpreender os médicos. Em vários sentidos. Já estão, né? Já estão. Principalmente nessa parte hormonal. Já estão. Tanto é que tem muita gente que toma medicação e tem que voltar no médico, porque aquela medicação já não faz mais efeito. Já não tá até fazendo mal. Aí o que acontece? Aí, ou o médico vai desmamando aquela pessoa, né, no remédio, porque também não pode tirar totalmente, ou muda, vai calibrando. Eu acho que é isso, entendeu? É uma calibração energética aí que a gente está passando diariamente. Tem dia que está lá em cima, tem dia que está no médio, tem dia que vai, né? Que é aquela... Isso. Então a gente tá... Porque o que é a ressonância Schumann? No final das contas, ela é a aura do planeta. Sim, é o campo magnético do planeta. Então você tira uma vibração que o próprio planeta também está fazendo a dele, sim, né? Ele não fica ela fixo. Exatamente. Ela vai variando. Então aí a gente que está aqui dentro está variando também. Tá variando. Então a gente vai fazendo essa construção. Como isso envolve muita desconstrução do mental e do emocional, imagina às vezes as catarses, as crises curativas que as pessoas têm, né? Porque uma pergunta que eu também gosto de fazer sempre é a seguinte: imagina que você está indo para 5D agora, de tudo que compõe o seu ser nesse momento,
Ou as O que coisas dá que para você levar? faz, o que dá para levar e o que precisa ficar. Então é isso. Aí eu vou entrar numa pergunta que acho que todo mundo faz para ti também, que é o lance assim. É por isso que muda, inclusive, as pessoas na tua volta, tipo, amizades, relacionamentos, pessoas da própria família, acaba se afastando ou se aproximando mais de você exatamente por causa dessa ressonância. Exato. Na verdade, você vai subindo, né, o seu gradiente, o seu quociente energético. Uma coisa que eu sempre entendi é que cada família também sempre tem um pilar, como se fosse um pilar de luz, aonde o resto da família, um ou dois, mas dando esse exemplo, né, quando dá aquele aperto, vai procurar Sim. essa pessoa que tem um pouco mais disso já aflorado, para elas também fazerem os entendimentos. É isso que muita gente pergunta para mim, assim, qual é a minha missão? Qual é a minha missão? E eu sempre respondo, a primeira missão é na família. Sim. Não existe outra grande fora enquanto não se olhar primeiro essa pequena dentro. E quando tem alguém que já busca esses assuntos, que já está por dentro disso, já se tem um entendimento. Quando eles entrarem, né, nesses processos, vocês vão ser o pilar de luz que vai sustentar eles, que vai ser a luz que eles vão olhar, né? Então, na família eu vejo muito isso. Com amigos eu vejo realmente que o afastamento dá, né? Vibrando Sim. numa coisa, a outra pessoa está vibrando uma outra frequência, é natural. Não é nenhuma coisa que você precisa avisar a pessoa, nem nada. Isso acontece Sim. de É forma natural. bem natural, né? Não só amizade, é como se a sua vida, ela começa toda a ir para algumas coisas que combinem mais, né? Eu dou um exemplo até, Paula. Uma pessoa uma vez me falou assim, perguntou se eu achava que o trabalho dela era ruim. E eu disse, depende da vibração que você tá. Porque Sim. você vai ter você almeja um trabalho, vamos dizer, maior, onde você ganha mais, onde você faz, você tem que subir isso, subir o mental, subir o emocional, subir a sua expansão. Então, pode ser que para mim ele seja bom, para você ruim. Isso é a dualidade, né? Os polos. Então, tem a ver com a frequência também, onde você se coloca frequencialmente diante das situações, né? Exatamente. Espetacular. E conta pra gente como que foi para você canalizar esse teu o logo ali, o logotipo do comando Astar que está atrás de você ali, que é lindo, que você estava até comentando comigo nos bastidores. Sim, esse logo, né, na verdade eu montei junto com uma menina que faz as coisas para mim no Photoshop, né? Porque eu não sei mexer em Photoshop, essas coisas. Então eu fui explicando para ela, ó, eu preciso ter a estrela de Sirius ali, eu tenho eu recebi da espiritualidade o meu objeto, né, de poder, que é o que vai me guiar dentro do meu caminhar espiritual, que é a bússola. Então eu preciso que essa bússola esteja aí e eu preciso dessa ligação com o comando. Que Não tem lindo. como sair do comando. Então aí a gente acabou montando, né, esse logo, que inclusive hoje ele já está até no sistema regenerador, nesse Legal. Astariano já está ele ali, né? Então as coisas vão vindo, né? Uma coisa que eu fiz, que talvez que sempre me ajudou muito, foi as leituras akáshicas. As leituras akáshicas sempre me Eu ajudaram fiz muito. uma vez com a Neva. Sabe a Neva? Sei. Semente das Estrelas, ela que fez para mim. Sim, eu fiz com a Lívia Buriti, não sei se você conhece Essa eu também. não conhecia. Não A conhecia. Lívia, ela que dá os cursos para a maioria da galera que trabalha com isso, né? Que E legal. ela faz também hipnose akáshica, né? Então fiz umas vezes com ela, mas eu também fiz com a outra Ana Paula, a Cosmobiografia, onde aí Também saiu. já fiz na mesma época com uma outra pessoa, com a Lia, e só que é como se as duas tivessem conversado uma com a outra, Uhum, sabe? Muito louco isso. E as exatamente. pessoas nem se conhecem. Quer dizer, não aqui na Terra. Aqui pegando aqui, ó, só para fazer um gancho, tá? Alguém falou ali, ó, sim, frutas, verduras, grãos, necessidade da alimentação, né? O que acontece, né? Vamos lá, se você busca um alimento,
a indústria muitas vezes fabrica alimentos que a data de validade é 2 anos, 3 anos, né? Sim. Conservantes. Então, quando você vai buscar verduras, grãos, você imagina, aquilo foi feito há 3 anos atrás, que energia tinha. Essas frutas e verduras já estão atualizadas também. Então até eu coloquei aqui qual era a orientação que vinha para passar por essa transição planetária. A gente cuidar basicamente de 3 coisas: sangue, ossos e mente. Tá? E aí eu até posso explicar os 3 o porquê. O sangue, Legal. porque nós, conforme a alimentação, conforme o estilo de vida que a gente tem, a gente fica com o sangue ácido. E é isso que vai causar as perturbações celulares no nosso organismo. Se você quiser, eu até explico como que isso se dá lá no intestino. Claro, pode explicar. Então, vamos lá. Quando a gente come alimentos que eles têm uma dificuldade maior do nosso organismo processar, isso vai parar lá no intestino. Tá? Dá para dar exemplos: açúcares, carnes, industrializados, enfim. Quando eles ficam no intestino, aquela dificuldade de serem processados, eles vão começar um processo de putrefação. Sim. E isso solta gases ácidos. E esses gases chegam na corrente sanguínea. Então, isso vai circulando por todo o seu sistema e deixa os órgãos sobrecarregados. Vou dar um exemplo, assim, você imagina alguém que está por um processo de câncer, né? Então, quando você elimina, começa a colocar uma alimentação que ela fica mais alcalina, a chance das células irem se multiplicando novamente de forma ordenada é maior. Eu já vi casos de pessoas que aumentaram, assim, não, eu vou aproveitar então que eu não tenho muito tempo e vou comer muita carne. Sim. A carne faz isso, a vermelha, né? De deixar um pouco mais ácido. Então, acaba potencializando, né, o processo. Então, assim, a orientação que sempre veio para mim é para mim nunca orientar ninguém a parar com carne, com isso, com aquilo, porque cada um tem o seu processo. Exato. Mas o que eu oriento sempre? Busquem bastante alimentos fibrosos. A fibra vai ajudar a empurrar do intestino aquilo. Vai limpar, né? Vai limpar. Fibrosos, alcalinos, alimentos que vão fazer uma digestão mais leve, mais rápida. Aí a gente entra nos ossos. A gente está modificando toda a nossa estrutura muscular, toda a nossa estrutura óssea com essa composição nova. Então, os ossos, eles precisam estar fortes. A gente fala a gente está fazendo, né, Paulo, esses flashes todos aí, solares. E olha a bagunça que está ficando. Sim. Aí você imagina vir aquele flash que todo mundo diz. Nossa, vai ter muita gente que não vai aguentar, de fato. Pois é, então por isso que a gente deve cuidar disso tudo, para quando ter esses impulsos maiores energéticos, o nosso corpo está bem estruturado, né? E aí porque os ossos... diz que vai durar mais de 3 dias se bobear, né? Eu acompanho o site da Federação Galáctica, que é de uma americana, Aurora Rai, sabe? Sim, e ela manda diariamente atualização. Você acompanha? Inclusive, já acabei de ver que subiu um e-mail dela aqui. E ela comentou que vai durar, acho que mais de 3 dias esse flash. É a Aurora. Sabe como é que eu faço? É quando a mesma mensagem ela chega em vários canais. Exatamente. É a Aurora, é o Michael Love, é a Vilma mesma Capuano, mensagem, parece. É o Vital Frozi, é a galera toda, né? Sim. A galera toda, inclusive fecha com as que eu recebo também, então a gente vai vendo. Mas assim, a gente tem que cuidar para ter os ossos fortes, e aí até eu lembro de algumas orientações, né? Henrique, por exemplo, não adianta você parar com a carne e trocar isso por muita soja. A soja vai roubar cálcio e potássio dos seus ossos. Olha, então, tá vendo como tem que consultar algum nutrólogo, um profissional para te direcionar? A minha esposa comprou um whey protein para ela tomar. Ela começou a fazer academia, eu fui lá olhar a composição, né? A proteína é metade da soja, metade do leite. Então, não, entende como a gente tem que ter uma atenção em algumas coisas? A soja, ela vai fazer isso, tá? Embora eu não falei nada, tá? Disso.
Aí a gente vai pegar depois a mente. Por quê? Porque essa é a parte mais importante. Se você não tiver com o seu mental emocional regulado para tudo isso, ferrou. É verdade. É ferrou. pior. Então, Não adianta nada parar de comer carne, eu falo isso direto aqui no canal. E as pessoas ficam, não, eu preciso parar de comer carne, porque senão eu não vou para a quinta dimensão e não sei o que, aí entra naquela paranoia. Eu falo, antes de parar de comer carne, começa a tua reforma íntima. Né? Porque não adianta você ser vegano e ser um baita fofoqueiro, maledicente, falar mal de todo mundo, julgador, vive reclamando. O que adianta? sabe como é que as pessoas falam para mim? Eu faz 3 anos que eu não como carnes, né? Não é nenhuma. Nenhuma. Eu brinco que aí o pessoal pergunta, você come frango? Come? Eu digo, não, eu não como nada que tenha óleos. Tem óleos, eu não como. Substituiu por quê? Então, Por que eu como bastante ovo, como ora pronobis, às vezes tomo um whey protein, alguma coisa, mas eu vou buscando, é bem variada a minha alimentação, assim. Mas eu não como mais nenhum tipo de carne, nenhum animal. tipo, né? Só que aí entra aquela coisa, né, que o pessoal sempre pergunta, então você é vegano? Vegetariano? Eu digo, não. Tá, mas o que você é, então? Eu digo, eu só não como carne, porque eu não gosto de me classificar em coisas, sabe? Eu acho que isso, a gente cria grupos, e eu sempre vejo a luz, ela tem que ser, sabe? Não precisa ter classificações nas coisas. Por isso que eu sempre pego isso de uma forma muito, muito leve. Não, eu não falo para ninguém, ó, você precisa parar com a carne, é porque a gente vê, vai às vezes nos lugares tem aqueles chatos, né, que começam a querer palestrar para você seguir o que eles fazem, né? E eu acho que qualquer processo, seja alimentar, seja de expansão, seja de conscientização, ele vai ser um processo natural de cada um. Com certeza. Então, às vezes até as pessoas perguntam assim para mim, Paulo, mas e como é que eu faço com a minha família? Porque a minha família, como é que eu faço para despertar eles? Eu digo assim, não adianta, o processo individual. Não adianta encher o saco do outro. Deu os exemplos. E tu tá no sul ainda, que o povo come churrasco até umas horas. Eu sempre digo, deu exemplo. Os seus exemplos, as pessoas vão começar a ver que você mudou. Você mudou. Eles vão comentar assim, o Henrique tá diferente. O que será que tem? Mas eu vejo ele um pouco melhor, sabe? Eu vejo assim, eu vejo assado. E nesses exemplos, a família, as pessoas vão querer entender o que você faz, né? Eu brinco com a minha mãe, eu digo para ela que parece que estamos rejuvenescendo até. Sim, é verdade. Estamos, né? Então, aí o pessoal pergunta, tá, mas e o que você faz? É uma série de coisas, atualização, hormônios, DNA, tem a ver com alimentação, tem a ver com isso, com aquilo. Então, eu acho que tem uma série, né? Por isso que eu digo, tudo isso para mim nunca foi estático, tudo é dinâmico. Por isso que eu digo, você era índigo. Agora você já... É verdade, agora nem sei o que eu sou. Entende? Então, é verdade. Então eu sempre aprendi a olhar dessa forma, né? De tentar entender que os processos eles nunca param. Eles que nem a gente agora, nós estamos humanos, né? Nós não somos humanos. Apesar da gente, a nossa sensação ser essa, de que a gente é humano e que essa é a única vida, né? Difícil a sensação sair da gente, né? Quando alguém morre, que, entre aspas, morre, né? A gente entende já, através do conhecimento que a gente adquiriu, que é uma passagem, que a consciência da pessoa continua, só não estamos vendo fisicamente aquela pessoa e tudo mais. Mas quando isso ocorre diante de nós, ainda tem um impacto muito grande. Por quê? Porque a consciência que está habitando aqui nessa realidade, ela ainda não tem a capacidade de entender, não vou dizer que é todo mundo, mas a maioria, né, creio eu, de entender que isso aqui não é a verdadeira realidade. É como se fosse
um projeto mesmo, como se fosse, não, é um projeto, né? Que você foi fazer de trabalho na cidade tal. Aquilo não é a tua vida, tu tá num hotel, morando por 3 meses, você vai fazer aquele trabalho, quando concluir, você volta para casa. Mas e para você sentir aquilo de fato, né? É um processo também, que cada um vai ter o seu. E tem o que eu fiz, né? No meu processo, eu entendi logo que a transição planetária ela ia ocorrer, ela é irreversível. Não tem como parar. Ela vai ocorrer quer a gente queira ou não. Então, o que eu entendi assim é tipo, Henrique, aonde você quer se posicionar com tudo isso? O processo vai ocorrer. Então, aí que eu comecei a entender que eu tinha que buscar. E que ninguém ia buscar isso por mim. Ninguém ia fazer esse processo por mim. E até eu brinco, né? Quando eu falo assim que a gente está fazendo esse movimento expansivo, eu digo para as pessoas, não gosto também, Paula, dessas coisas tipo de desperto, sabe? De separar, sabe? Os despertos e os não despertos. Mas entendo. Por quê? Porque hoje se confunde muito isso de estar desperto com conhecimento. E aí eu sempre digo, você imagina aquela pessoa lá que trabalha, sei lá, que limpa a calçada lá, não sei o quê, ela não sabe nada disso que a gente está falando, mas o quociente dela é muito maior. Nossa. Ela tem uma capacidade de dar e receber amor muito maior. Então, quem garante que eu, que talvez acho que estou desperto, estou na frente de pessoas que não sabem nada disso? Não tem nada a ver. Até porque tem pessoas que moram no meio do mato lá, não tem nem internet, não tá sabendo de nada disso e vive, né, plantando o que come e tudo mais e ajudando numa comunidade. Essas pessoas também são muito mais despertas no sentido de respeito ao planeta, de conexão com a terra, com os outros, com a natureza, do que a gente que mora na cidade, né, e que vive se alimentando de coisas mais industrializadas e gera muito lixo, né? Não tem uma consciência tão forte do planeta, né? Dessa conexão das pessoas que moram no interior mesmo, em sítio, e que plantam, comem, nem praticamente vão no mercado, acho que uma vez a cada, sei lá quanto tempo, né? É tudo ali na terra mesmo. Os índios, enfim. Não tem nada a ver com conhecimento só, raso, vazio, né? Isso. Tem Você a tem que ver sentir, né? Tem a ver com a moral, tem a ver com a crença, tem a ver com que você tem a capacidade, que nem você falou, de dar e receber, né? De dar muito mais do que receber, né? Que na verdade, quanto mais você está desperto, mais você se doa, não você recebe. Aí é que está o grande lance, né? Porque Jesus ensinou isso o tempo todo. Ele ia lavar o pé dos outros, lá o povo ia lá pedir bênção para ele, ele ia, vem aqui que eu vou lavar seu pé. Acha? Exatamente. Eu dizia que a moeda universal, porque aqui a gente segue as nossas leis, mas existem as leis universais. Eu dizia que a moeda lá em cima de troca é quantidade de amor, né? Que você consegue dar e receber. Quanto você deu? Quanto que você doou? Quanto que você deu? Quanto que você estendeu sua mão? Quanto que você calou alguma vontade sua para dar alguma coisa para alguém? Se trata de dar muito mais do que receber. Agora eu vi aqui uma outra, né? Você falando sobre os índios e tudo mais. Tem algumas pessoas, para você ver como às vezes a gente cria algumas coisas, né? Uma vez eu participei de uma live com um rapaz que ele dizia que todo mundo deveria furar o seu poço para tomar uma água limpa. E eu disse para ele que isso não era possível, porque hoje a grande massa da população mora na faixa litorânea do Brasil. Não tem, existem leis, né? Até como eu te disse, trabalhei com engenharia, ficar furando poço. Então não dá para a gente, sabe, ir para umas teorias assim. Mas algumas pessoas me perguntavam, Henrique, tá todo mundo indo morar no mato. Você acha que para eu fazer a minha ascensão eu preciso ir para o mato? Aí eu disse não. E eu vou te dizer por quê. Porque cada alma é uma alma. Existem almas urbanas. Eu, por exemplo, ia morrer de tédio
ficar num mato. Eu disse, eu gosto de ir para a natureza, mas você pega Xambala, você vai pegar Telos, enfim, várias cidades, são cidades grandes que já Sim, estão. são Então, capitais, né? então, você vê que muitas vezes se cria alguns movimentos ou algumas coisas que precisam. Muita gente diz assim, eu preciso ir lá na Chapada dos Veadeiros para fazer a conexão de um. Mano, você faz a sua conexão na sua casa. Não, meu filho de 10 anos me falou isso ontem. Que eu falei para ele, eu tô a fim de fazer um curso, não sei o quê, de ir lá para não sei aonde, fazer não sei o que, não sei o que lá. Aí ele assim, ai, mãe, isso daí tu faz aqui em casa, né? E você vê que a consciência deles, né? Outra consciência, É que esquece. lá você vai ter uma conexão, É mas não claro, é, você vai estar mas é que focado nisso, né? Você pode isso, focar mais ali naquela hora. Não mas vai é ter que a correria do dia a dia. muitas vezes o pessoal acha que precisa disso porque senão não acontece. Senão não consegue. Não é Tinha, uma, verdade. tinha, tinha um amigo meu que ele sempre dizia, Henrique, eles estão pedindo para mim ir para o Egito porque eu preciso fazer uma ativação. E eu dizia para ele, cara, você não precisa ir para o Egito para fazer a ativação, porque a espiritualidade não ia colocar em você uma condição que você não tem nem grana agora para fazer isso e fazer. Então, assim, existem muitas coisas que são criadas nisso, porque para mim a espiritualidade ela é simples, ela só é, Exatamente. ela Não tem que existe e ter está com a gente. uma condição, né? Se você não for em tal lugar, se você não for para a igreja, se você não for no Egito, se você não for, você não vai se conectar jamais. Isso Isso. realmente é uma viagem. A gente entra em cada coisa na nossa mente, realmente. Eu posso até te contar uma rapidinho, não sei como é que você está de tempo, que o pessoal, Pode falar. o que acontecia, né? Depois que eu comecei a criar o meu canal ali, comecei então a aparecer um pouco mais ali no Instagram, né? Porque no YouTube eu recém fiz o canal. Eu comecei a ficar desesperado e pensava assim, eu vou jogar fora esse meu celular, vou fazer alguma coisa, porque eu não aguento mais pessoas o dia inteiro me pedindo socorro, e eu falava aqui com a minha egrégora, eu não tenho como, humanamente não tem como eu vir aqui abrir uma mesa, fazer um negócio para cada pessoa. E aí, sabe o que eles me responderam? Isso é porque você quer ter o controle na sua mente. Basta você dizer que está enviando uma equipe para lá para fazer o amparo. Sim. Só que você tem que confiar nisso. E eu pensava, Exato. caraca, eu comecei a fazer isso. Depois eu pensei, eu vou fazer uns testes, né? Então eu estava um dia lavando a louça ali na cozinha e uma mulher mandou mensagem para mim dizendo assim, a minha mãe está no hospital, estou aqui com ela, ela está se debatendo, dizendo que vai morrer, entrou numa crise aqui de ansiedade, pânico, uma série de coisas. E eu simplesmente usei essa intuição. Ó, estamos enviando uma equipe aí para amparar você. Sim. E eu pensei, então agora eu vou fazer isso. Eu vou seguir lavando a louça. Fui lá lavar a louça. Deu 20 minutos, ela me respondeu, minha mãe se acalmou, está na cama, dormiu. Viu? Com certeza foi, né? Porque eles estão aí para isso, com certeza. E aí eu entendi, a gente cria muita coisa, muito processo, sabe, porque tudo é válido. Eu sempre entendi isso, que tudo é válido, mas a gente pode se conectar com o coração e fazer as coisas, porque a intenção, o coração, essa coisa, a quantidade de amor é o que vale no final. Com certeza. É a tua intenção, né? Você intencionou aquilo, pediu ajuda e tem equipes específicas até dentro daquele hospital mesmo que já está ali para aquilo. Né? A gente sabe que em todos os locais eles estão apostos, nas baladas todas, ou na Cracolândia, tem equipe espiritual ali já aposto com vários equipamentos médicos, inclusive, para reanimar, para trazer de volta, para não deixar morrer antes do tempo. Ixi, eles estão apostos, é só alguém levantar a mão. E Jesus também falava isso, é só você me chamar, eu tô aqui. Sim, exato. Né? Não é que ele precisa vir de lado, não sei do que estrela. Não. Primeiro que ele tá aqui. Por isso que quando as pessoas falam a volta de Jesus, eu dentro de mim eu penso assim, como que uma pessoa que nunca foi vai voltar? Se ele sempre esteve aqui, né? Então é só você chamar, falar, me ajuda aqui. Ele vai, tá bom.
vou aí te ajudar, ou coloca alguém, coloca uma equipe. Esse é o trabalho. Isso. A gente tem muito essa coisa de tentar entender os processos, né, com o nosso mental. Ainda mais quando a gente se conecta com o externo. Aí vão entrar os burlamentos, a falta de confiança, uma série de coisas, né? Quando, na verdade, está lá dentro. Está lá dentro de você. Aquela coisa de escutar o coração, a alma. Eu sempre digo, conversem com a sua alma. Comecem a falar sozinho, fazer perguntas para você mesmo. Daqui a pouco sou a vocês vão... louca de falar sozinha, direto. Inclusive, na rua, me pego fazendo isso e a povo assim. Quando eu vejo que tem alguém me olhando muito, aí eu faço uma de louca assim e saio. Mas eu sou dessas. Bem, fico trocando altas ideias. Se eu tô falando com a minha alma, se eu tô falando com alguém, com algum espírito, eu não sei. Mas me respondem. Tu pode ter certeza que respondem, né? E eu não lembro onde foi que eu li, não sei se tu lembrar, ou alguém no chat aqui lembrar, se foi uma canalização, eu não lembro, que é muita informação, né? Que tem uma história que os nossos irmãozinhos não síncronos que dominavam o planeta Terra, eles esconderam um tesouro muito precioso para a humanidade, que ajudaria a humanidade no despertar e na libertação planetária, né, dessa escravidão que a gente vem por sei lá quanto tempo aqui, uns falam 300 mil anos, enfim, não importa, que essa chave, que esse tesouro para nos libertar estava escondido num lugar que quando eles foram esconder, eles falaram assim, ó, vamos esconder num lugar que eles jamais vão procurar. Eles vão procurar em tudo. Tudo, tudo, tudo. Na pirâmide, no fundo do mar. Eles vão procurar nos montes, eles vão procurar nos templos e eles não vão achar. Vamos esconder onde eles nunca vão procurar, que é dentro da gente. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, olha isso. E o meu filho, com 3 anos de idade, eu tinha ido num retiro de yoga. E agora eu não lembro se foi lá que eles me contaram essa história, mas eu não sei de quem é a história. Eu fiquei impressionada com essa informação, tipo, falei, caraca, né? Não, tá tudo, todas as respostas de tudo, de libertação do planeta, de tudo, 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 tá dentro de cada ser humano. Não tá fora, não tá lá fora. E aí, quando eu cheguei em casa, eu sempre conversei com meu filho, que nem eu tô conversando com você. Sempre. Ele tinha 3 anos. Aí eu virei para ele e falei assim, ó, tu não sabe o que eu descobri, achando que eu era a sábia. Sabe onde está o segredo de todas as respostas e libertação do planeta para que... Ele olhou para minha cara meio assim, ó, 3 aninhos, com aquela carinha de nenê ainda. Ele olhou para minha cara e falou assim, dentro da gente, né, mamãe? Falei, não acredito que eu gastei não sei quanto para ir lá para não sei onde e ele sabia que já poderia ter me dado todo... Ai, não acreditei. Olha como é o ser humano, gente. Ele é tão gigante, ele é tão poderoso que o dia que ele se der conta, e inclusive uma dessas canalizações, eu não lembro também exatamente, porque são várias, disse que se apenas 1/3 da humanidade, apenas 1/3, não precisa ser a humanidade inteira, se juntasse numa meditação global, que nem a gente faz sempre, mas obviamente não é 1/3 da humanidade que faz isso, mas se fizesse uma meditação ou qualquer intenção, oração de alta frequência, a gente já dava o salto de dimensão total. As massas críticas, né? Hoje, pelo que eu sei, assim, mais ou menos deve estar num 7%, né? De pessoas que buscam isso, que conseguem fazer isso. E essa coisa, né, de as respostas estão dentro, me lembrou até a parte final aqui do que eu ia falar, dessas atualizações, todo mundo, essa pergunta todo mundo faz, o que eu faço? Aí a resposta sempre é, assim, façam coisas que você vai ficar leve, se permitam, sabe, permitam que isso entre em vocês. Vocês podem até aliviar um pouco, façam meditações, aterramentos, principalmente cuidar da alimentação, são coisas que vocês podem fazer.
tá? Estão na fisicalidade. Só que se entreguem, essa é a principal coisa, se entreguem ao processo, confiem que existe todo um amparo em cada um. Então, isso vai fazer, ser leve esse trânsito para você. Aquela coisa que eu sempre digo, como é que você elimina emoções que estão enraizadas há várias vidas ali dentro? Como é que isso se elimina? Você vai chorar, então deixa aquilo sair, chora, extravasa aquilo, não fica segurando, deixa que vá. Assim você vai transmutando todo o seu ser, todas as coisas, né? Para que, eu sempre digo, deixa ser fluido o processo. O resto é controle da mente, a gente tenta entender o que é isso, o que é aquilo, eu digo, apenas permita. Aí até às vezes as pessoas perguntam assim, eu estou sentindo isso, você acha que é do flash? Pode ser do flash, pode ser também uma autotransmutação sua. Sim, Se entregue. maravilhoso. Da onde vem? Não Pouco importa, só importa. é ótimo. É ótimo. Sensacional. Sensacional. Então eu acho que é mais ou menos isso. Amei. Deixa só Paula, eu tenho aqui, tá? Que eu mandei para você, isso faz parte do biomagnetismo, tá? O biomagnetismo é uma técnica feita por médicos, tá? Quem fez foi o Dr. Góes. Essa tabela não é dele, eu não queria que você mostrasse ela porque eu esqueci de tirar só a empresa ali. Tá bom, tá, não vou mostrar. Mas depois eu mando para a galera. Só que assim, essa tabela, ela tem, se você olhar ali, ela tem exatamente o tipo de emoção e o órgão aonde ela se aprisiona. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, tá, para você, só para o pessoal entender, tá? Quando a gente pega o baço, emoções que chegam no baço, que atingem o baço, ansiedade, desespero, nojo, nervosismo e preocupação. Quando você vai pegar, por exemplo, rim, tá? Os rins, culpa, terror, medo, horror, cólera. E assim tem diversos, que legal, tá? Que legal. Também tem um processo que eu já vi eles fazendo, porque a gente recebe 2 tipos de informação, tá? De DNA. O DNA, vamos dizer, original, que é as informações nossas mesmo, como alma, que vem do nosso corpo criogênico, né? Mônada, tudo mais. E a gente recebe informações da ancestralidade. Muitas emoções e informações estão no cordão umbilical. Quando eu vejo, às vezes eles fazerem alguns processos, eu vejo muito trabalhar o cordão umbilical, porque nos corpos sutis eles seguem lá, e às vezes fazem até algumas pontes que conectam com pineal e hipófise, tá? Para buscar informações a serem trabalhadas. Eu já vi, por exemplo, Paula, eles usarem tranquilizantes para como se fosse congelar o inconsciente para eles começarem a moldar, isso os pleiadianos, tá? Eles começam a moldar ali, fazem uma calibração nesses órgãos onde as emoções se aprisionam para daí voltar a rodar. Isso nas câmaras arcturianas. Então você vê que existem muitas tecnologias nisso, né? Nossa, né? Mas eu quis só explicar para o pessoal entender. A gente vai espelhando essas tecnologias para cá, né? Isso, que essas emoções, elas vão chegar em algum órgão. Tá? Que nem depressão, chega lá na vesícula, né? Quanta gente tira a vesícula e nem sabe por quê. Pedra na vesícula. Apêndice é o quê? Tem aí apêndice? Apêndice, deixa eu ver. Que é a inflamação da apêndice, né? Não, apêndice não tem aqui, mas tem, por exemplo, na bexiga, ali que vai ser conflito, insegurança criativa, terror, falta de apoio, falta de personalidade. O pulmão. O pulmão é choro, pranto, desânimo, rejeição, tristeza, mágoa. Olha que engraçado, né? Eu tenho informação de vidas minhas, nunca contei isso aqui no canal, que uma das desencarne meu, antes de eu vir como Paula, eu nasci como como filha de uma tia minha, hoje eu sou sobrinha dela, né? E eu desencarnei com 6 meses de idade com pneumonia. E
Quando eu nasci como Paula, com 6 meses eu tive a mesma pneumonia. E quem captou isso foi o meu vô, que me pegou no colo e disse assim para minha mãe, ó, pega essa menina, leva no hospital que ela tá igualzinha a Andréia quando morreu. E a minha mãe não sabia, porque bebê com pneumonia praticamente nem tosse, né? Só fica com aquele tipo um gatinho no pulmão, né? E eu fui levada e assim me salvaram. Mas a infância inteira com bronquite, pulmão, tudo meu. Se eu me aborrecer, que faz muitos anos que eu não tenho nada, graças a Deus, a não ser assim, tipo, esses mal-estar aí que eu te falei, de enxaqueca, uma coisa ou outra, mas a bronquite que eu carreguei até o final da minha adolescência qualquer aborrecimento que eu tinha, pulmão, sempre. Por isso que eu te perguntei do pulmão. Eu vou mostrar aqui, eu vi que tem bastante gente perguntando aqui agora tem. de doenças, né? Olha tudo mais. O que acontece, né? A gente vai ter doenças, a gente vai ter patógenos, a gente vai ter uma série de coisas. Tá? Fibromialgia também tem a ver com uma condição emocional, tá? Uma condição emocional. Não vai dar para a gente falar de cada uma delas. Vamos ter que fazer uma live só disso, gente. Eu peguei aqui, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Não sei se dá para ver bem aqui. Deixa eu ver aqui, que eu me atrapalho com essas câmeras. Conseguem ver esse aplicativo aqui? Não dá para ver, peraí. Biomagnetismo? Aí, dá para ver, né? Agora eu tô vendo. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Quem puder, baixe esse aplicativo, ele é gratuito. Biomagnetismo. Vem com essa fotinho aqui, tá? Com essa fotinho. O que acontece? Ali você pode pesquisar as coisas e ele vai trazer a causa emocional associada junto, tá? Que legal. Já vou agora pesquisar. E também, depois, Paula, você pode passar, nesse arquivo que eu te passei, aquela faixa azul faz parte do próprio sistema regenerador, tá? O que acontece? Alguém perguntou ali, dentes ou tireoide, né? Você tem que olhar sempre que cada glândula ela vai controlar sistemas e órgãos, tá? A parte emocional é outra coisa que vem junto. Então, aqui, a gente pode passar isso para as pessoas depois, tá? Vamos fazer uma live até só disso. Quando tu puder, tu me fala. Pode passar para ela isso, para as pessoas isso. Até eu vou te mandar de novo, porque até ali nesse que eu mandei ficou um negócio travando ali junto. Pode me mandar. Se tu quiser me mandar por imagem, isso, que daí você publica para o pessoal baixar. Na comunidade, né? Isso. O pessoal pode baixar, pode ver, né? É biomagnetismo, exatamente isso. Tá, tem livros também, se você pesquisar. Aqui, isso, é esse aí mesmo. Tá vendo, gente? Esse tem outros, né? Esse tem a versão gratuita, que dá para pesquisar ali por patógeno. Só que, tem aqui pares, enfermidades, patógenos, pacientes. Só que os pares vocês não usem, tá? Porque o biomagnetismo é uma técnica bem complexa, assim, para você pegar ímãs e sair aplicando. Tem que ter estudo, tem que ter conhecimento. Nossa, tem tudo, ó. Só que para você entender as condições, você pode usar ele ali que vai te ajudar. Sim. Sabe um livro que eu posso recomendar? Não sei se você já leu, que é bem antigo. Você Pode Curar Sua Vida. Você Pode Curar Sua Vida é um livro da Lois Ray, onde cada doença ela associa a um padrão de pensamento e emoção, e ela já coloca qual padrão você tem que pôr no lugar para você eliminar aquela doença, porque não adianta você tomar remédio só. Você tem que tomar a medicação, fazer o tratamento com o médico. Mas se você não mudar o seu padrão, você vai ter de novo. Ou vai até o final da vida ter essa doença. Vai medicar, vai aparecer outra, né? Que nem tu falou. Tipo, bexiga, rim, uma hora, cada hora no lugar, entendeu? Porque você pega, né, Paula, assim, ó, eu estava explicando a diferença de você receber herança do seu DNA galáctico, vamos dizer, e herança do seu DNA. Isso compõe o seu ser hoje. Essas duas coisas. Ancestral, né? Assim, quem trabalha com o sistema arcturiano já entendeu isso como que vem, inclusive. Aí você pega na ancestralidade, tá? Só para o pessoal talvez entender. Você pega, por exemplo, sei lá, que o seu avô, ele teve uma predisposição para ter, por exemplo, um infarto. Tá?
em problemas cardíacos, vamos dizer assim, então, aquilo vem no DNA ancestral. Por isso que a gente fala muito em curar a ancestralidade. Só que ele fica latente. Ele vai depender muito de como o seu emocional trabalha durante a sua vida para aquilo se ativar ou não. Tem isso. Então, por isso que quando você cura, às vezes você cura a ancestralidade para trás também. Porque essa herança, ela vem... A gente está falando muitas vezes de realidades, vidas paralelas também. Isso é difícil até de entender um pouco, mas quando você entende que muitas coisas você traz da ancestralidade de todo esse aparato emocional que vem junto, aí você começa a entender. Porque uma coisa é associada com o emocional. Dependendo como o seu emocional for, ele dá o gatilho que ativa aquilo. Que ativa aquilo em você. Por isso que na realidade não existe, né? Eu já vi até estudiosos falando sobre isso, que não necessariamente a doença genética, vamos supor assim, Alzheimer é genético. Não necessariamente você tem que ter Alzheimer. Você só vai ter o Alzheimer se você tiver o mesmo padrão de vida, pensamento, comportamento, emoção que aquele teu vô, pai, mãe tiveram. Se Exato. Você tiver igual, se você repetir, você vai ter aquela doença genética. Câncer é a mesma coisa. Exato, é isso. Então não adianta tirar o peito, né? Que tem os doidos que vai lá, arranca os peitos fora para não ter câncer de mama e vai ter câncer em outro lugar. Por quê? Porque repetiu o mesmo padrão de vida, de comportamento, de tudo. Sim, se você for pegar ali, alguém perguntou da tireoide, né? Tá muito comum ter problema na tireoide, porque homens e mulheres. Porque é onde várias vidas a gente prendeu coisas, nessa região, de não colocar para fora, disso, daquilo. E a tireoide, ela regula o quê? Todo o sistema respiratório, brônquios, cordas vocais, tudo que tem dentro da boca, tá? Então alguém fala em dente, fala não sei o que, tá ligado às glândulas da tireoide, tá? Esôfago e a parte do pulmão superior. Então, qualquer coisa que você tenha nessas regiões está associada a essa glândula. Quando você vai pegar timo, pulmão inferior, coração, sistema circulatório, sistema imunológico, está associado a essa glândula. Então, assim a gente vai entendendo o funcionamento e vai buscando o que é essas atualizações, o que a gente está indo, o que precisa sair, o que precisa integrar. Por isso que, muito mais do que você tentar entender o processo, sabe? Tentar ver como que isso tá, é você deixar isso acontecer. Você permitir que essas coisas simplesmente vão andando, você fazendo a sua parte, né? Tem uma pessoa que perguntou da vida financeira travada, né? Isso tem muito mais a ver com frequência, com como está a sua frequência, né? Eu dou muito sempre um exemplo, Paula, no sentido de relacionamento, tá? Posso dar esse exemplo também na vida financeira. Você tem que subir o quociente para você estar apto, né? Você pega assim, quantas pessoas não recebem heranças e perdem tudo, porque Sim, o mental... ganha na loteria, perde tudo. Mental e emocional não está regulado, não está equilibrado para sustentar É a mente escassa, é a mente pobre, é o sentimento. Que nem quando a gente vai no mercado, passa lá o cartão e a compra deu super caro porque as coisas estão caras. Em vez da pessoa sentir assim, graças a Deus, que bom que eu consegui, né, vir aqui comprar as coisas que eu gosto para minha família. Não, ela pensa assim, nossa, é o rombo que ela sente. Sim. Né? Eu dou sempre também nas lives que eu faço, eu fiz um exercício, eu posso passar esse exercício aqui para o pessoal também, tá? Só vou explicar antes um negócio. É aquela coisa assim, o universo, ele não entende se você acha bom, se você acha ruim, se você quer mais, não quer mais. Ele entende aonde está o seu pensamento. O pensamento é o foco vira energia. Então, eu sempre dou o exemplo assim, daquela mulher, tá? Que ela sempre comenta assim, homem, nenhum presta, são todos iguais. Sim. Não sei o quê. Mas ela fala isso porque ela tem experiências para trás, que ela já vivenciou. Só que enquanto o foco dela está nisso, você pega essa mulher e larga numa festa.
Podem ter 50, 100 homens legais. Tem um que não presta. É o que vai se encostar nela. Lógico que é. Porque é ressonância, né? É ressonância. Então, assim, como é que era o exercício que eu falei para as pessoas fazerem lá? Eu falei para o pessoal assim, você pega agora, faz uma lista de tudo que está ruim na sua vida, de tudo que está como você não gosta, tudo que você não gosta. Faz uma lista corrida. E aí você puxa uma seta de como para o lado, como que você queria que fosse isso. Porque se você ficar pensando assim, eu queria um relacionamento que não fosse mais assim, 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 você vai ter mais daquilo. Mais daquilo. Quanto mais você falar, eu não quero... Isso, você puxa para o lado, exatamente. Como é que você quer um relacionamento? Uma pessoa companheira, tranquila. Isso. Então você vai puxar setas para cada coisa que tiver ali. Legal, legal. Depois você corta esse papel com o que não está legal na sua vida, taca fogo, põe fora e cola essa como você quer, onde você vê todo dia. O que você quer, Se você ficar com foco no que você não quer. Por isso que quanto mais a gente reclama, pior é o negócio. Quem pensa em boleto, tem boleto, né? Não é que a pessoa não vai ter boleto, mas quem começa a pensar em como criar o dinheiro, o boleto vai estar lá e vai ser natural. Ele paga, mas sobra o dinheiro e vai ter sempre mais. Outras opções de pagar, entendeu? Isso, então você tem que botar o pensamento aonde você quer. Isso, o que você quer, exatamente, perfeito. Show de bola. Meus amores, gratidão. Vamos fazer outra live, com certeza. Ele vai vir aqui também trazer a tecnologia que ele canalizou para nós também. Já estou fazendo vários convites aqui de várias lives, já põe na tua agenda. Eu queria que você desse aí tuas considerações finais. Qual é a dica que você dá, a mensagem que você deixa para as pessoas aqui da Quantic Desperte? E eu já coloquei o link do teu canal, vai todo mundo lá, corre, se inscreve. Toda a galera que está aqui, quero vocês lá, já está aqui ó, o link para vocês. E no Instagram também, @henrique.gaspareto. Além desses 2 contatos, tem mais algum contato que as pessoas podem fazer contigo para atendimento, essas coisas? Então, lá no Instagram tem, né, o link da bio lá. E eu também tenho, né, porque assim, o meu canal era só o Instagram, né? Depois que eu criei ali, faz pouco o YouTube, fui lá fazer algumas coisas no TikTok também, mas é aquela coisa, né? Tem tecnologias que combinam mais com a gente, né? Eu não me acertei muito com o TikTok, embora estou lá também. Eu nunca nem tentei. Eu fui mais porque eu fui fazer uma live uma vez com a Yuki, né? Não sei se você conhece a Yuki Matsuda. Então eu fui fazer uma live com ela lá, mas não deu certo no fim igual. Mas tem o canal lá também. O que eu queria deixar para o pessoal aqui é o seguinte, né? Para que todos tentem se conectar mais consigo mesmos, sempre acreditando, entendendo que existe uma força muito grande, existe um ser gigante aí dentro de cada um. E quando você consegue ir percebendo isso, quando você consegue usar desse poder, existe até aquela saudação lemuriana, né, Paulo? Espavo. Espavo significa gratidão por você assumir o seu poder. Esse é o significado da palavra espavo, essa saudação lemuriana. Legal. Então, o que eu queria deixar para vocês é isso, é o espavo para cada um, para que todos possam sentir, né, sentir Deus, sentir a criação, sentir nós mesmos, né, dentro dos nossos corações. Porque às vezes parece que é uma coisa tão longe, tão distante, e na verdade é tão perto e tão próximo. Então, essa reflexão que eu queria deixar como encerramento, é espavo, com o no final. Alguém escreveu ali, se escreve espavo. Então, isso, exatamente sim. Então, é isso que eu queria deixar como reflexão, para que cada um consiga buscar e se encontrar da forma mais amorosa, expandir isso, né? Expandir. Eu sempre digo, o trabalho que a gente faz é esse, né? É dar as mãos todo mundo e a gente caminhar junto. Com certeza. Porque a gente tem muito a
ensinar um para o outro, né? Cada um tem o seu talento, todos têm, todos somos bons em alguma coisa e a gente pode. E quanto mais a gente compartilha aquilo que a gente é bom, melhor a gente fica. E aí a gente ainda recebe do outro e o outro recebe de nós. Então não tem divisão, só tem multiplicação. A Entende que quando criação, você se doa, mais você tem. basta você ver a criação, né, Paula? A perfeição. Olha só, Isso. quando você faz um ato por alguém, que você consegue auxiliar alguém, essa pessoa fica feliz, certo? Sim. E como é que você se sente? Isso são os hormônios. Os Sim. hormônios são liberados conforme você também expande amor. Com Você vê certeza. como a criação é perfeita? Quando Perfeito. você Tá tudo auxilia, ligadinho, quando você auxilia uma tudo pessoa, conectado. ela fica feliz e aquilo deixa você Sim. contemplado, né? Com certeza. Então, Dopamina, adrenalina, noradrenalina, vai liberando tudo aí no teu ser, no teu cérebro, e te cura, né? Porque são que nem os neurotransmissores que vão te ajudar a ativar alegria no teu cérebro. A alegria faz o que? Ela te cura, ela te limpa, ela te regenera tuas células. Então, não tem outro caminho. é isso. E queria também deixar aqui toda a minha gratidão por você, Paula, por todas as pessoas que ficaram acompanhando aqui a gente essa tarde maravilhosa, né? Com certeza, eu aqui E, agradeço. e com certeza vai ser o primeiro encontro de muitos, né? Com certeza, A com gente vai certeza. seguindo na caminhada aí e deixar aqui um abraço em cada um que participou, cada um que vai também assistir Vai depois. assistir depois, com certeza. Te agradeço muito, que Deus abençoe tua vida, teu trabalho, tua missão. E a porta da Quantic Despert sempre estará aberta para você. Gratidão mais uma vez. E o convite está aí aberto para você voltar aí a hora que quiser. Tá bom? Gratidão. Gratidão, gratidão a todos vocês que ficaram aqui com a gente. Um beijo no coração. Tem vídeo às 19 horas. Aguardo vocês lá. Fiquem com Deus. Um beijo. Beijo.